Histórias para adulto dormir. Episódio de hoje: O homem que morava em quartos de hotéis. Tem episódio novo toda segunda-feira com uma história nova. Então já aperta o botão de seguir, já ativa as notificações e deixa uma avaliação de 5 estrelinhas para não perder absolutamente nada. Eu sou o Gabs, eu sou sua nova companhia de todas as noites. E depois de um breve comercial, eu vou começar a história. Boa noite. O homem que morava em quartos de hotéis. Passava tanto tempo viajando que o tom pastéis dos hotéis começaram a se fundir em sua mente. Ainda que fosse uma cidade diferente por semana, em um quarto totalmente diferente, algo ainda parecia igual. Fosse os papéis de parede, as toalhas brancas dobradas, os sabonetes do lado da pia, o abajur oval, as luzes amareladas, a televisão ligada, os filmes dublados, o barulho do centro da cidade abafado pelas janelas que abrem apenas uma pequena fresta. Procurava nos detalhes algo que lhe remetesse à solidez de se sentir em casa, visto que sua própria casa vivia vazia. Os quartos do hotel recebiam mais a sua visita do que o seu próprio lar. Um lar que agora parecia distante e não palpável. A cozinha que raramente usava, a sala de estar com a TV que ele nunca ligava, o quarto que agora parecia vazio e impessoal. Ele percebia que conhecia melhor o cardápio de serviço dos quartos de hotéis do que os seus próprios armários de casa. Passou a sentir em suas estadias uma boa fração de familiaridade. Sentia que, de alguma forma, ao fechar a porta do seu quarto, uma certa intimidade lhe acompanhava. Parecia solidão ou solitude. Tudo dependia do dia. Em alguns quartos nunca se sentiu tão sozinho. Em outros quartos, solitude era tudo o que precisava. Em todas as suas estadias, jamais esteve em algum quarto com outro alguém. Ali era tipo um solo sagrado. Era como se despir de todas as roupagens sociais. Era como se houvesse uma proteção sobrenatural. Era como se ali ele pudesse realmente relaxar. Frequentemente se sentia em um filme. O ritmo parecia outro. O ar carregava uma espécie de filtro de cor verde. Os ruídos eram sempre os mesmos. O barulho da cidade, a sirene distante, a televisão ligada, o estalo dos móveis pela madrugada, o barulho do relógio, alguma porta ou outra que se abre no corredor. Tudo parecia familiar, apesar de sempre ser diferente. Falando em portas que se abrem, pouco sabe sobre seus vizinhos que nunca são os mesmos, mas mesmo assim nunca se deparou com um deles pelo corredor. Ele só imaginava o tempo todo, quase como um hobby. Passa uma parte generosa de seu tempo em silêncio absoluto, procurando ouvir barulhos e conversas alheias por entre as paredes grossas ou horas finas dos quartos. Eram suas únicas companhias. Para além de seus vizinhos, ele também tentava imaginar as pessoas que já passaram e se deitaram na mesma cama que se deitara naquele momento.
É estranho pensar que aquele ambiente seja cenário para a vida de tanta gente, né? Quantos anos possui aquele hotel? Aqui já começaram relacionamentos? Já terminaram? Ele mesmo já havia terminado um relacionamento dentro de um quarto de hotel. Tudo era possível. Vidas já começaram ali. Vidas descontinuaram. Pessoas já foram dormir felizes, outras foram dormir tristes. Algumas contratadas, outras demitidas. O mesmo quarto de hotel para um tanto de gente que nem sequer um dia saberão quem são, umas às outras. No início, ele só queria voltar para casa. Hoje, se lhe perguntassem pelo celular, se confundia. Existe sim um endereço fixo no qual pode sempre retornar. Mas os quartos de hotéis que, mesmo diferente, tanto se pareciam, carregam tanto significado de lar quanto aquele que financiou em 36 anos. Adaptou-se, entrou em movimento, participou da dança e, por fim, tirou vantagem de estar para lá e para cá. Nesse momento, encontra-se em um dos hotéis mais tradicionais e antigos da cidade. Paredes verdes, revestimentos de madeira envernizada, cabeceira almofadada em tom de marrom bem escuro. O quarto possui 2 camas de solteiro, jogo de cama bordô, combinando com a cabeceira, abajur amarelo e entre as camas, uma mesa de controle antigo, com telefone, rádio e interruptores de todos os tipos. Parecia um filme. O ar-condicionado era barulhento, mas ele gostava. Era quase como um ruído branco, ajudava a dormir. A televisão contava com alguns canais de filmes, todos dublados. Escolheu um, pediu uma pizza de marguerita e pepperoni pelo telefone. Abriu o frigobar e encontrou alguns refrigerantes. Havia coca, uma coca bem gelada. Na escrivaninha havia um pequeno exemplar do Novo Testamento. Coisa comum de tantos outros hotéis. Apenas mais um detalhe semelhante. Seria uma regra. O que os hotéis querem dizer, ou melhor, o que os proprietários querem dizer. Em cima da cama havia 2 quadros pintados à mão. Um lindo jardim em meio a prédios parisienses e no outro o famoso Moulin Rouge. Da janela poderia-se ver o centro da cidade. Prédios antigos, silenciosos, fechados por fazer alguns andarilhos, pareciam habitar ruas vazias. As polícias passavam na madrugada procurando os meliantes, enquanto o silêncio anunciava que a cidade já havia dormido há algum tempo. Abriu os armários e encontrou 2 cobertores de pelo escuro, tons marrons parecidos com a cabeceira. Ali também possuía mais um travesseiro na qual planeja colocar entre as pernas. Depois de comer algumas fatias de pizza, sente que o sono se aproxima. Sabe que amanhã será um dia longo. Sabe também que existe um mundo lá fora das 4 paredes. Sabe também que o hotel serve o café das 6 às 10. Sabe que logo terá que se mudar para outro lugar. Sabe que sua vida tem muito mais disso que qualquer outra coisa. A única coisa que não sabe é se será sempre assim ou se algum dia isso irá mudar. Então pega os 2 cobertores, espalha sobre a cama, anda até o banho, liga os interruptores para que a água esquente. Enquanto isso, escova os dentes. Procure em seus pertences suas gotinhas de melatonina. Elas têm gosto doce. Só o gosto já lhe dá sono.
hábitos. Só de sentir o gosto já sabe que sentirá sono. Como tudo em sua vida, há hábitos e costumes. Acostumou-se com o hotel, com as cadeiras, acostumou-se com o barulho dos telefones, acostumou-se com os armários amadeirados e os frigobares, com algumas bebidas selecionadas, acostumou-se com nunca saber exatamente quais são os segredos do chuveiro, acostumou-se com alguns que aquecem e outros não, acostumou-se com os cheiros diferentes, porém tão parecidos das colchas e dos lençóis. Acostumou-se com os climas variados. Acostumou-se com os diferentes papéis de paredes e tons. Acostumou-se, como sempre foi. E então, depois de um banho quente, dentes escovados, se posiciona embaixo de seus cobertores, liga o ar-condicionado em uma temperatura confortável, procura nos seus arredores o controle remoto, encontra, desliga a televisão, organiza 1 ou 2 alarmes no seu celular, deita, procura fazer uma breve oração e vai dormir. Um morador de quarto de hotéis, porque aquele dia chega ao fim e ele vai de encontro a todos os outros moradores da cidade que já estão no seu 10º sono. O dia chega ao fim. Boa noite.